Oi, crianças. Eu vou falar para vocês aula de ciências. Hoje a nossa aula é de ciências do 6º capítulo do 2º módulo, a água no ambiente. O que acontece? A água está presente no ar que respiramos, nos rios, nos oceanos e até mesmo no nosso corpo. A água está presente. Portanto, a água ela tem os estados físicos dela. Vou explicar cada um para vocês. Na página 220 tem estados físicos da água. Abra lá na página 220. Ela passou de gelo. Veja só aqui, olha. Vocês vão ver aí, aqui é um gelo, aqui é uma água e aqui é um vapor. Então, o gelo quer dizer, a água está no estado sólido, aqui no chão, ela está no chão, então ela está no estado líquido, aqui é um vapor, ela está no estado gasoso. Então, os três estados da água, líquido, sólido e gasoso. Como vocês podem ver, na tirinha acima, a água no estado sólido, líquido e gasoso. No estado físico sólido, a água apresenta formas definidas. As geleiras são locais onde grande parte da água se encontra no estado físico. Quando você pega a água líquida e coloca na geladeira, o que é que acontece? Ela fica de uma determinada forma. Se você colocar em uma vasilha redonda, ela fica um quadradinho, uma bolinha. Se você colocar numa vasilha quadrada, ela fica um quadradinho. Por quê? Porque a água, ela pode ser encontrada no estado sólido. Ela pode passar do líquido para o sólido, também do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, também do sólido para o líquido. No estado físico gasoso, a água está sob a forma de vapor e não apresenta forma definida. A água nesse estado físico pode ser encontrada dispersa no ar. No estado físico líquido, a água apresenta forma variável, de acordo com o local onde ela se encontra. É como eu falei para vocês. Se vocês pegarem e colocar água dentro de um copo, ela vai ficar na forma do copo. Se vocês colocarem dentro de uma bacia, ela vai ficar na forma da bacia. A mesma coisa, ela pode ficar na mesma forma também, se ela for colocada na geladeira e ficar sólida. Ela fica de acordo com o ambiente a que ela foi colocada. Nos rios, nos mares, nos oceanos e lagos, é possível encontrar água no estado líquido, assim como nas torneiras das nossas casas. Até aí, eu espero que vocês tenham entendido os três estados físicos da água. Agora na página 221. A água pode ser encontrada também nos seres vivos em diversos ambientes. O movimento da água no ambiente está associado às mudanças do estado físico. Essas mudanças geram um movimento contínuo da água no ambiente chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico. Ao ler as manchetes acima, leiam as manchetes acima. A primeira tem assim: chuvas elevam o nível do rio Tocantins 3 metros acima do normal. A segunda manchete: falta de chuva deixa rios e córregos secos na região norte de Goiás. Então, ao ler as manchetes acima, podemos perceber que a água presente nas nuvens chega aos rios e córregos sob a forma de chuva. Mas é possível que a água dos rios e de córregos retornem às nuvens? Vocês acham que são possíveis? Sim. Por quê? Porque acontece o vapor. Gente, a água ela desce das nuvens e para nos rios. Com o vapor do sol, ela sobe para as nuvens outra vez. E depois ela desce em forma de chuva. Então isso quer dizer, acontece um ciclo
de água, ciclo da água. Para esse movimento, existe esse ciclo chamado ciclo da água. Veja só, a água ela acontece em vaporização. Veja, aqui o que eu acabei de falar para vocês. A água aqui ela está dentro do rio. Ela já desceu das nuvens. Com o calor do sol, ela vaporiza e ela vai para as nuvens. Olha aqui, que é chamado de condensação. Ela nos rios, subindo vapor, é chamado de vaporização. O vapor dela para as nuvens é chamado de condensação. O vapor da água sobe e atinge as camadas mais elevadas da atmosfera. Depois vem aqui a terceira etapa, a precipitação. No interior das nuvens, as pequenas gotas de água se unem até formarem gotas, que no caso é a chuva. Olha a chuva caindo aqui na página 223. Quando a chuva cai, ela volta para a terra, parte da água que chega à superfície terrestre, infiltrando-se no solo, atingindo suas camadas inferiores, onde pode abastecer os reservatórios de água subterrânea, que é chamado de infiltração. É porque a gente não costuma cavar a terra, mas embaixo da camada da terra existe uma camada de água, que é chamada de lençóis de água. Então isso ajuda no vapor, a subida da água também para as nuvens. Então a água ela se torna tipo um ciclo, o ciclo da água. Ela vem em forma de vapor do rio para as nuvens, das nuvens ela vira gotas de água, desce em forma de chuva e depois ela sobe de novo. Então ela se torna um ciclo da água. A água ela se torna um ciclo quando ela cai em forma de chuva. Na página 224, além da chuva e do granizo, a água presente nas nuvens pode atingir a superfície terrestre na forma de neve. A neve se forma quando a temperatura do interior da nuvem está abaixo de 0 graus centígrados. Nessa condição, o valor de água se solidifica e forma cristais de gelo, que se unem e formam os flocos de neve. Embora não seja comum em alguns anos, já foi observada a ocorrência de neve na região sul do Brasil, o que incentivou o turismo nesta área. Veja, na região sul do Brasil existe neve, já que no Nordeste não existe. Por quê? Porque o Nordeste é uma região seca, é uma região que tem mais vapor. Já no centro-sul do país já existe focos de neve, porque lá é uma região mais fria, mais condensada com a água que cai das nuvens. Então, aqui termina o assunto de vocês. Vou passar a atividade na plataforma. Vocês leiam direitinho o assunto do livro dessas páginas que eu li para vocês. Prestem atenção e boa resposta nas atividades. Até a próxima aula.